Mais uma morte num trecho alvo de reclamações diárias dos usuários. Homem bate o carro e capota na sequência na estrada que liga Rio Claro a Ajapi. Motorista foi arremessado para fora de veículo após capotamento e não resistiu. Homem é baleado durante a ação da Guarda Municipal na região do São Miguel. O disparo atingiu a perna do rapaz. Um amigo dele filmou toda a ação pouco tempo depois. Nova diretoria da OAB de Rio Claro toma posse na última sexta-feira. E no esporte, nem Velo, nem Rio Claro. Times não seguram adversários e perdem na rodada do fim de semana. Boa tarde. Um homem foi baleado na perna ontem durante uma abordagem da Guarda Municipal na região norte da cidade. Um vídeo foi gravado por um morador momentos depois da ação. A dona Aparecida estava arrumando a casa quando ouviu o começo da confusão. Eu pensei que fosse uma batida, porque aqui é muito movimento, tá saindo a pista agora, né? Então já houve batida por aqui. A abordagem aconteceu bem em frente onde ela mora, na Rua 9, cruzamento com a Avenida 78 do bairro São Miguel. No local ainda está a marca de sangue depois que um tiro disparado por um dos guardas municipais acertou o condutor de uma moto, apreendida pela GCM. Essas imagens foram feitas por um amigo do homem baleado. Nelas dá para ver pelo menos 3 carros da Guarda Municipal e 6 agentes. Caído na calçada, em meio a todos eles, está o suspeito. Ele assume que os guardas tentaram abordá-lo e mesmo assim resistiu. Por que atiraram no C? Não tem ideia pra trocar. Mas por que atiraram no C? É por da moto, quer prender minha moto, eu não queria deixar. Mas era pra prender a moto ou era pra atirar no C? Então, era pra prender a moto, mas tudo boroca aí, ó. Tudo isso por causa de uma moto? O tiro acertou a perna direita do rapaz e ele foi socorrido pelo SAMU. A Guarda Municipal foi procurada para explicar a ocorrência e também o motivo do disparo, porém ninguém foi encontrado para falar. Bom, agora há pouco a Guarda Municipal se pronunciou por meio de nota. O texto confirma que os agentes tentaram uma abordagem e o suspeito reagiu. Ele teria tentado tirar a arma da mão de um dos guardas e então foi feito o disparo por outro para evitar uma situação mais grave. Uma notícia bem triste agora, o sargento da Polícia Militar que morreu ao ser baleado por um agente penitenciário em Itirapina foi enterrado com honras militares no cemitério do Araçá, na zona oeste da capital paulista. Júlio César Zorzetti de Almeida, de 40 anos, era casado e tinha um filho de 2 anos. Ele foi morto durante uma ação em Itirapina na madrugada de sábado. O agente penitenciário Marcos José da Silva, que você vê aí, atirou na mulher e no filho com uma arma de pressão. Vizinhos chamaram a PM, que foi recebida a tiros de verdade. Durante as negociações, o sargento foi atingido no momento em que tirou o escudo balístico da frente do rosto para pedir que o agente penitenciário se entregasse. A PM revidou e o suspeito também morreu. Ele tinha 44 anos e estava afastado do trabalho por problemas psiquiátricos. O sargento Júlio César trabalhou na Rocan em Rio Claro. Essa imagem ele aparece com a equipe no tiro de guerra. Na partida entre Palmeiras e Santos, no último sábado, foi feito um minuto de silêncio com o nome do PM no telão da Arena Palmeiras. Ontem, em frente ao fórum, a PM prestou homenagens ao colega morto. Foi a 10ª morte de policiais neste ano e a primeira de um deles em serviço. A gente vem mostrando no Rio Claro Notícias reclamações de moradores de Ajapi com relação às condições da estrada que liga o distrito a Rio Claro. No sábado, um acidente envolveu 2 veículos e um motorista morreu. Preste atenção nesta cena. Um veículo atravessa o meio da pista, enquanto o outro faz uma ultrapassagem irregular e bem em frente ao radar. Poderia ter ocorrido uma tragédia. A vicinal Rio Claro Ajapi registra grande fluxo de veículos, leves e pesados, durante o dia todo. Em pouco tempo, nossa equipe registrou vários flagrantes. Olha, situação como esta que você acompanha aí é corriqueira aqui na Rio Claro a Ajapi. Mas caminhando um pouquinho, não é preciso caminhar muito não. A gente percebe uma outra cena. Esta aqui, olha. A placa de sinalização encoberta pelo mato e justamente a de proibido ultrapassar. Felizmente, em nenhuma das situações ocorreu acidente, fato comum na vicinal. Muito perigosa, viu?
Essa pistinha aqui já morreu muita gente aqui, exclusivo amigo nosso aqui, né? E no fim de semana, mais uma vida que se perdeu. A vítima, Silvio Rogério, que conduzia este Gol. Aqui no local do acidente, o que restou foi o para-brisa do veículo. De acordo com informações, o motorista seguia de Ajapi para a cidade de Rio Claro, quando aqui neste trecho acabou capotando o veículo e foi arremessado para fora. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Não se sabe o motivo do acidente, que acabou envolvendo um outro veículo. Mas quem precisa passar pela pista todos os dias é acompanhada pelo medo. Eu estou andando na contramão, porque quando eles vêm eu caio para o acostamento. Porque se você vem no sentido certo, eles vêm atrás de você, se você não sair fora, eles jogam você para o mato. Para completar, as condições da pista são precárias. Por toda a extensão, vários buracos que precisam ser desviados pelos motoristas. Há exatamente um mês, o Rio Claro Notícias já havia mostrado a realidade. A situação era a mesma. Muito buraco mesmo, você acaba, se não prestar atenção, você no mínimo sai fora da estrada ou bate em alguém. Bastante perigosa, assim, pelo menos tem bastante acidente por aqui. O Pátio Rio Claro tem vagas para almoxarife, assistente de vendas, auxiliar de linha de produção, eletricista de instalações de veículos automotores, empregada doméstica, gerente de restaurante, mãe substituta e marceneiro. O pátio fica na Avenida 3, 536, no centro. É preciso levar o RG, CPF, a carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Hora de economia, o governo anunciou na última semana um corte aí nos orçamentos, uma redução de cerca, um pouquinho mais, 23 bilhões de reais. E aí a gente pergunta, né, o Léo Carrilho aqui comigo, se esse valor será suficiente para garantir o cumprimento da meta fiscal. Pelo jeito não, né, Léo? Tudo bem? Olá a todos. Paulo, cada vez mais crítico a coisa. Ele anunciou uma coisa que ele já não ia gastar. Então não tem por que eu vou cortar 25, dá mais impressão de ser um efeito político do que, na verdade, um cumprimento de meta. Mas, na verdade, é que ele não tem esse dinheiro para gastar, então eu vou fazer a lição de casa, dizendo que vou cortar os gastos para não dar o que falar no futuro. Essa é a realidade. Essa questão dessa meta fiscal, ela é estranha, porque o governo muda ela a hora que quer e da maneira que quer, não teria que estipular e cumprir? Para se ter uma ideia, na verdade, nós não tivemos ainda nem a meta praticamente da inflação. Uhum. Então, um está falando assim, 7%, outros falam em 8%, 10%, quer dizer, está um descontrole total. E se concretizar os dados negativos que os analistas do meio econômico estão anunciando, nós teremos a economia a pior fase dos últimos 100 anos. Eu não estou brincando, é mais de 100 anos. Ou seja, o governo já mostrou total incompetência, falta de gerenciamento e direcionalidade, principalmente na administração pública, ou seja, desemprego crescente. Como é que eu vou atingir a meta fiscal se não vai ter venda e não vai ter arrecadação? Não tem dinheiro no mercado, Não né? tem dinheiro no mercado. Então, como é que eu posso estipular uma meta se a economia está decrescendo? Quer dizer, o próprio governo já trabalha com números elevados, praticamente de negativo, do PIB. Os analistas internacionais já falam entre 3,5% e 4%. Nós não podemos esquecer que o ano passado o governo previu um crescimento de 0,5%. E nós acabamos com uma fase negativa de menos 4%. Se acontecer esse ano, que a previsão do próprio governo é aproximadamente menos 1, menos 2, provavelmente isso pode virar menos 4 ou mais. Nós só vamos aguardar para ver, porque falta pouco para se concretizar esses números. Léo Carrilho, a gente vai acompanhando aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação, pela agradeço. sua análise aqui no Rio Claro Notícias. É um alerta praticamente para quem nos está assistindo. Os outros 2 anos vão ser difíceis. Não tem como a gente falar, olha, vai por aqui, vai por ali. É o pior fase da economia dos últimos 100 anos. Obrigado, Léo, mais uma vez. Obrigado a todos. O morador do bairro Santa Cruz seguiu o exemplo de outras cidades e decidiu tomar uma atitude com relação aos buracos no quarteirão da casa dele.
Um morador resolveu fazer um protesto diferente para chamar a atenção do poder público. Colocou flores dentro dos buracos na rua onde mora. Eu coloquei em todos os buracos que tinha aqui nesse quarteirão. Então foi 9 qualidades de flores que eu arrumei na cidade e coloquei por aí. Tá? E tentando um protesto para ver se alguma pessoa entende, algum político entenda, para tentar minimizar isso daí. E não é só o seu Roberto que está cansado de ver buracos por toda a cidade, sem contar os prejuízos causados pelo precário estado das ruas. Apesar da chuva abrir esses buracos, mas precisava resolver isso logo, porque eu acabei com o pneu esses dias, estourou por causa de um buraco. Tá horrível, hein? Precisava arrumar, o prefeito tomou uma providência sobre isso, tá muito buraco mesmo. Olha, o cidadão fica sinucado mesmo. Em outros casos, um deles em Analândia e outro deles na região nordeste do país, os moradores foram advertidos e até processados pela prefeitura por dano ao patrimônio público por ter feito a sinalização ou ter tampado o buraco por conta própria. Tomara que aqui em Rio Claro não se faça uma situação tão ridícula quanto essas que a gente citou aí. Olha, no próximo bloco tem mais uma entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Rio Claro e mais, nova diretoria da OAB toma posse em solenidade na última sexta-feira. Já, já.